O que a gente precisa entender? O que é a ciência? A ciência é a busca pelo conhecimento com base por evidências. E, de acordo com a ciência, não há nenhuma evidência que vai haver uma vida após a morte. Então, a morte, ela como definição, é o fim da vida. Quando a gente acredita numa vida após a morte, as pessoas acreditam em algo extraordinário que traz absolutamente para essa pessoa um conforto. E eu acredito que essa vida após a morte, que foi algo que foi definido pela religião, espero que você saiba disso, que a religião ela é extremamente cultural, ela depende muito do lugar onde você nasceu. Por exemplo, aqui no Brasil nós adotamos um Deus que não é nosso, nós adotamos o cristianismo, que é um Deus da nação de Israel, né? Então, desde como eu entendi como gente, assim, a gente sempre foi criado por pai e por mãe, e a gente acreditou e ouviu sempre falar em um Jesus histórico que promete para a gente uma vida eterna. Então, isso foi elaborando na mente das pessoas, e as pessoas trazem isso como conforto. Então, como base, que se você for buscar todo o conhecimento pela tecnologia que nós temos hoje, baseado pela ciência, pela busca de conhecimento por evidências, não existe nenhuma evidência que há uma vida após a morte. Mas muitas pessoas acreditam nessa questão de que há uma alma, de que há... Eu tive até falando aqui no meu canal, baseado nas escrituras, baseado naquilo que Jesus falou na Bíblia, que espíritos são palavras, espíritos são conhecimentos, são tudo aquilo que a gente recebe e transmite para as outras pessoas. É base de conhecimento, é baseado naquilo, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. Isso aqui é o espírito. Não que o espírito, não que a gente venha ver o espírito, não que o espírito venha se reencarnar na vida de alguém. Não que o espírito venha, digamos assim, seja de visível aparência. Não. Para a gente poder identificar o espírito, a gente tem que ter exatamente na nossa frente ali um ser humano, uma pessoa, gente. Para que assim, então, a gente, através do comportamento dessa pessoa, a gente consegue visualizar o tipo de espírito que está nela e o tipo de espírito que a pessoa vai recebendo, né? Tem uma passagem da Bíblia que Jesus ele diz lá, se eu não me engano, parece que é em João, eu não me recordo agora, João 6, versículo 63, que Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida, né? A carne para nada serve. Era aquele momento que ele estava dizendo que era para a pessoa buscar a vida, quando ele dizia que ele era a vida eterna, que alguém, para adquirir a vida eterna, tinha que comer a carne dele. Tá? Então, isso para as pessoas da época, estava imaginando que Jesus estava falando ali de que as pessoas tinham que tirar um pedaço da carne dele e provar para assim adquirir essa vida eterna. Quando no final das contas, Jesus ele explicou, não estou falando dessa minha carne, eu estou falando dos ensinamentos que eu passei para você, que são palavras de vida. Então ele disse bem claro lá, foi exatamente, eu expliquei em alguns vídeos meus, que está aí no YouTube, que você vai entender o que significa espírito. Quando ele diz, as minhas palavras são espírito, são vidas. Então, nesse texto, deu para me entender, baseado nas escrituras, que o espírito são palavras, são conhecimento, né, adepto a comportamento, né? Assim como também a maldade, assim também como a definição de céu e de inferno, né? O inferno é uma definição de comportamento, o céu também é uma definição de comportamento. Então não existe aquela questão, você vai morrer e vai para o céu. Não existe aquela questão, você vai se morrer fazendo maldade, vai para o inferno. Se morrer fazendo bondade na vida, vai para o céu. Então a minha definição em relação a isso, o que eu trago para você, é que nós estamos no céu e nós estamos no inferno. É uma definição baseada na minha consciência, daquilo que eu recebo, das informações que eu recebo, e baseado nessas informações eu começo a me interagir com essas informações. Tá? Então, pelo meu comportamento diante da sociedade, das pessoas, eu consigo definir e mostrar para ela
se realmente eu estou no céu ou no inferno. Muitas pessoas ainda não acreditam nessa questão de alma, né? Até hoje, né, no ano 2026, ainda hoje se usa esse termo, porque as pessoas realmente estão dentro de uma religião e as pessoas não procuram, muitas das vezes, dentro da sua própria religião, ter um pensamento crítico e procurar o porquê que aquilo existiu. Será que de fato aquilo era verdade? Porque existem muitas coisas nas escrituras. Lembra que nós trazemos para nós agregamos, nós abraçamos o cristianismo como uma religião principal no nosso Brasil. E quando eu falo que a religião ela é extremamente cultural, porque imagine só se você tivesse nascido num país, na Índia, por exemplo, você tinha que adorar um outro Deus. Se você tivesse nascido num país muçulmano, você tinha que adorar um outro Deus, porque lá é uma outra cultura. Mas e essa briga aqui no Brasil, dizendo, mas só existe um só Deus. Para eles lá, então, só existe um só Deus. Então, nós chegamos através de estudos e conhecimentos que a gente entende que a religião ela é extremamente cultural e depende muito do país onde você nasceu. Então, no país do Brasil, nós abraçamos o cristianismo, que não é nenhum Deus nosso. Então, todas as religiões que surgem aqui no Brasil, ela vai ter como uma base de modelo a Bíblia. Ela vai ter um pouco de base de modelo da Bíblia, mas trazendo para o fato real, para a realidade, né? Exatamente a realidade que eu me refiro é que chegou um tempo na época que muitas coisas, bem antes, eram tidas como divindades. Eu acredito que era uma sociedade muito cruel na época, onde a ciência estava menos evoluída e o povo naquela época sofriam muito, porque era uma época onde a ciência e a tecnologia, imagine você se tornar escravo de uma nação e dentro de você viver toda aquela situação de uma escravidão, você não ter liberdade absoluta como nós temos hoje, uma prisão naquela época onde você era sujeito a fazer certas coisas dentro de pressionado pelo direito, pelo império, pelo ser muito cruel, aquele tempo antigo, e onde as pessoas sofriam muito, e as pessoas, eu acho que para poder explicar o mundo e explicar o sentido da sua própria vida, da sua humanidade, o porquê que eles nasceram, o porquê que muitas pessoas sofriam tanto naquela época. Então, eu imagino que, baseado nas leituras históricas, bem lá no tempo antigo, pelo qual eu me aprofundei, a gente deu a entender que foi uma maneira de trazer esperança para o povo na época, de que dentro de uma vida cruel que eles viviam naquela época, havia uma outra vida, que talvez na outra vida eles poderiam ser felizes. Então isso foi trazendo para a situação da época um conforto, uma palavra de conforto. Porque imagine você se perguntar, será que eu nasci exatamente para estar sofrendo essa vida cruel? Será que eu nasci exatamente para morrer dessa maneira? Porque era uma época onde o povo era muito perseguido, para conseguir terras, nações tinham que brigar, ter guerra constantemente, né? E quantas pessoas não morriam, quantas crianças não morriam, né? Quantos pais de família não sofriam naquela época. Então era uma maneira de trazer um certo conforto para as pessoas na época, naquela idade, para que as pessoas pudessem entender e ter dentro da sua alma, do seu espírito. Quando eu falo alma e espírito, não estou me referindo que realmente existe uma alma, um espírito de fato, mas trazendo para um ser interno, aquilo que nós temos internamente em busca de uma resposta para eles, e isso foi trazendo um certo conforto para eles, e as pessoas foram divulgando e dizendo e falando que após essa vida haveria uma vida após a morte, né? Isso foi trazendo um certo conforto, e de lá para cá, até hoje, do ano de 2026, a gente tem
essa ideia que, que se tornou uma religião, a religião do cristianismo, que traz um certo conforto. A religião, ela querendo ou não, mas ela traz hoje um certo conforto. Ela traz um código de conduta, ela coloca você dentro de um centro extraordinário que faz você acreditar que após essa vida vai ter uma outra vida após a morte. Sendo que baseado pela ciência, não tem nenhuma evidência da prova disso. Ninguém nunca voltou do outro mundo para dizer o outro lado. E as pessoas ficam exatamente nisso, ficam focadas nisso, e muitas delas em algumas religiões fora, as pessoas acreditam e acham que isso é tipo um karma, isso que como se cada pessoa nascesse ali, se ela nasceu daquela forma, ela não precisa mais buscar uma outra forma para melhorar a sua vida. Não, é como se dentro da religião a pessoa se conforma exatamente pelo estado que ela está, acreditando ela que ela nasceu para viver exatamente daquela forma, que é o caso evidente da Índia, né? Que as pessoas, muitas delas se adaptam a uma pobreza extrema, que sem essa religião seria praticamente impossível. Trazendo para a religião, o cristianismo hoje, para a nossa sociedade, a religião ela coloca você dentro de um fenômeno tão extraordinário, porque imagine você, uma pessoa que não tem nenhum destaque intelectual, não tem nenhum destaque material, supor, acreditar que vai haver e que existe sobre você um anjo da guarda que protege você 24 horas, algo que foi colocado, imposto pela Igreja Católica, e depois veio aí, quando você começa a ler a história do Império Romano, né, de Constâncio Cloro, aí surgiu Constantino, depois de Constantino a Revolução Protestante, a partir de Martinho Lutero. Quando você tem essa sequência de leitura, de conhecimento baseado nisso, você percebe que a Bíblia teve muita manipulação, teve muitas páginas que foram colocadas, muitas regras que foram colocadas ali, porque na época da Igreja Católica também era uma maneira que eles, além de trazer um certo conforto, baseado nessa esperança, né, que traz até um problema psicológico, às vezes você passar a acreditar que, não, aqui nessa vida eu não preciso construir nada, o negócio é lá fora, e a pessoa acredita tanto numa vida lá fora que ela não conhece, simplesmente porque prometeram para ela que vai ser uma coisa boa, daí as pessoas ficam muito fanáticas naquilo, pessoas ficam acreditando muito naquilo e se adaptam mesmo, né, com força, com garra, em querer aquela vida que ainda nem ele conhece, ou ele conhece a vida que ele experimenta aqui, tá? Mas ele quer buscar aquela outra vida, tá? Mas na hora H ninguém quer morrer. Então isso foi trazendo um certo conforto, e isso trouxe um apoderamento para a sociedade brasileira, e não só para a sociedade brasileira, porque o cristianismo também está em outros países, assim como também tem outras religiões que são formadas aqui no Brasil, que se espalha em outros países. Então, por isso que eu digo que a religião ela é algo que ela traz um conforto, onde a gente pode tirar conforto de várias coisas, né? De Deus até o crack e do álcool até a ciência. Então, mas a religião foi um dos confortos criados pela espécie humana a mais eficaz. A mais eficaz. Então, sempre no meu vídeo eu estou explicando isso. Por que eu explico isso? Porque isso, quando a pessoa passa a entender essa questão, essa possibilidade, eu acredito que as pessoas possam ter até muito mais paz no coração delas. Assim como eu passei a ter mais paz dentro do meu coração quando eu comecei a entender isso. Eu comecei a observar que o ser humano ele necessita disso, dessa regra de conduta, de querer sobre era um líder, de querer sobre porque não dá realmente para a gente tentar viver esse mundo sem que a gente não tenha importância. Então a religião ela coloca você dentro de um centro extraordinário, onde faz você ter um conforto e se tornar dentro desse sistema alguém. Só que dentro desse sistema também a gente fica numa situação muito louca, né, onde a pessoa pode gerar algum distúrbio, algum problema mental, onde a pessoa pode adquirir muitas coisas que, por exemplo, a pessoa até hoje estão esperando a volta de Jesus. Quantas pessoas morreram esperando a volta de Jesus? Uma vez eu estava numa UPA, eu fui me consultar, e tinha uma senhora lá que estava praticamente incomodando uma, duas pessoas lá, dizendo que tudo que estava acontecendo é porque Jesus estava para voltar.
Então, tudo que está escrito na Bíblia lá, sobre o início do fim, sobre a volta de Jesus, é uma coisa que gera na pessoa até o pensamento mágico, porque a Bíblia em si, ela tem esse tipo de fantasia. Porque primeiro que a gente tem que entender e olhar para uma realidade, para o fato real da vida, é que como é que Jesus vai vir? Como é que Jesus realmente vai descer do céu e vai se apresentar que dizendo que toda nação, todo olho verá? Mas de que forma? Porque se a gente perguntar para a pessoa como é que ele vai vir como ser humano, porque se ele vir como ser humano, nenhuma pessoa foi capaz de voar e ninguém consegue voar sem ter um mecanismo para voar. Como que ele vem? A gente pergunta para algumas pessoas e as pessoas, não, ele vai vir em espírito. Mas como? Que espírito não é algo de visível aparência. Espírito a gente não consegue ver. Ele é imaterial. Como que todas as nações vai vir? Então isso gera nas pessoas que as pessoas não foram, quando buscam alguma religião, as pessoas não foram condicionadas a se questionar, a ter um pensamento crítico, a pensar por que aquela palavra está ali, será que é verdade? Mas como? Qual é a possibilidade? Qual é a regra? Será que isso realmente existe? Então isso que é o tipo de um pensamento crítico, e quando a gente tem esse pensamento crítico, a gente consegue buscar exatamente essas realidades dos fatos, tá? Baseado no que a ciência explica, naquilo que a gente entende também, tá? Então a religião, ela foi um dos confortos criados pela espécie humana, extraordinariamente a mais eficaz, que ela traz um conforto absolutamente único, né? Até mesmo no velório, se você for tentar confortar uma mãe de família que perdeu um filho ali, né? Se você usar a ciência, olha, seu filho é carbono, a tendência era se decompor com o tempo, tá? Então, toda vez que a pessoa nasce, ela morre. Então, nós temos que ter a consciência da finitude, a doença nos alcança, tá? Então, quem nasce morre. A natureza degenerativa está no programa. Se você for tentar no velório acalmar uma pessoa, trazendo alguns exemplos da ciência, você só vai piorar a situação daquela pessoa. Essa aqui é a verdade. Mas se você vai para um velório e você usa a religião e dizer, olha, seu filho, Deus o chamou, hoje ele está num bom lugar e os anjos estão com ele. Então você não precisa mais ter sofrimento, né? Vamos diminuir o luto, tá? Então isso tem como base daquilo de como a pessoa entende do que é a vida. Quem é religioso vai entender da maneira dele, quem é ateu vai entender da maneira dele. Quem não é também vai entender da maneira de como a religião e a fé, né, que ela é absolutamente algo a ser desenvolvido na vida de uma pessoa, isso não tem dúvida, dependendo de raça, de pessoa, de estado, de países, cada fé vira uma cultura, cada religião vira uma cultura. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem os exemplos dos índios, né? Os índios, eles tinham uma religião e uma fé, mas eles não eram ateus, e nem são ateus, e também nem acreditavam no Deus da Bíblia, mas eles tinham uma fé, tinham uma religião. Quem ensinou para eles? Se eles não tinham ainda contato com a Bíblia, não tinham conhecido a Bíblia, e muito menos tinham tido esse contato com os homens brancos. Quem gerou essa religião e essa fé no coração deles? Então, baseado nesse fato, nessa realidade, é que nós temos uma conclusão exata de que cada pessoa se adapta naquilo que acredita. Naquilo que acredita. Tá? Mas a religião, assim como muitas pessoas precisam da religião para ter uma vida melhor, para ter um comportamento melhor, tem muitas pessoas que dão dentro de uma religião, mas são cão chupando manga e não perde nenhuma missa. Então, para mim, o que eu entendo é que a religião ela não muda muito ali a consciência humana. O que faz você mudar mais a consciência humana são as leis pelo fato exigente no nosso país, tá?
Porque muitas pessoas religiosas, tá, fizeram muitas coisas erradas, ainda continuam fazendo. Tem gente que mata outro e é religioso. Quantos religiosos que estão aí presos no presídio, tá? Então, por quê? A religião fez alguma coisa? Não fez. Então, quem deve mudar a, a vida de uma pessoa, acho que a pessoa consegue mudar, ter um autocontrole baseado nas leis que os homens botam, tá? Não tanto a religião, mas a religião ela causa sim os seus efeitos, tá? Na vida de algumas pessoas. Mas eu queria trazer para você exatamente isso, para que você entenda. Entenda, eu vou estar trazendo algumas observações em relação ao cristianismo, à religião, como surgiu. Como base, meus vídeos ele tem esse propósito de trabalhar e deixar a mente da pessoa mais uma mente mais severa, mais compreensiva da vida, tirando algumas dúvidas. Se eu tirei alguma dúvida aqui para você, que você compartilhe esse vídeo. Se você está gostando dessas observações, se inscreva no canal, para que esse canal se fortaleça e pode também estar ajudando outras pessoas. Para que esse canal se fortaleça e possa estar trazendo futuramente para os nossos netos, para os nossos bisnetos, uma realidade futura dessa que a gente vai esperar de uma outra geração que vai vir após essa nossa. Um abraço, até lá e até o nosso próximo vídeo.